Bom dia, tudo bem, pessoal? Para quem achou que não chegava, chegou, tá aí, mês de julho. Bem-vindo, julho, né? Que esse bloco energético que a gente vai estar atravessando agora possa possibilitar a cada um captar a energia, né, necessária para desenvolver o seu samba, a sua história, o seu enredo, cada um dentro da sua experiência do que veio fazer aqui. Bom, hoje eu já tirei aqui as cartinhas, né, para poder tá me integrando melhor, estava bem dispersa, bem difícil gravar isso aqui hoje, vou ser bem sincera. E eu já tirei, fica mais fácil a gente poder falar sobre isso, pelo menos nesse momento para mim, né? Então eu tirei aqui os arquétipos que vai já nos abrir o portal aí do mês de julho. E quando eu perguntei aqui, né, pro oráculo, qual que é o arquétipo que vai nos iluminar, aqui saiu um arquétipo, né, que é a escada, dentro do oráculo aqui que eu tô vendo, e esse arquétipo vem falar muito do nosso caminho, né? O que vai nos iluminar é observarmos como que nós estamos caminhando com o que somos, com o que estamos construindo, com aquilo que faz com que a gente avance dentro do nosso desenvolvimento muito individual e, claro, coletivo, né? Porque cada um aqui vivendo a nossa experiência, automaticamente a gente cria uma energia que pulsa no todo e a gente vê a nossa realidade estampada aí fora, né? A gente fala no coletivo. E aqui tá falando pra gente olhar para dentro e para fora, né? Para muitas pessoas é muito interessante tá dando uma observada, né, dentro desse mês, os 18 anos de idade. Sabe? Vai lá no passado e a gente, quando vai, faz essa viagem aqui, né? Eu falo, nossa, quando eu tinha 18 anos, como que foi, o que que era, com o que eu estava caminhando, com o que eu queria caminhar. Porque quando o arquétipo da escada, do caminho aparece, né, vem falar muito da nossa estrutura básica, daquilo, das coisas, né, de como a gente começou a construir o nosso caminho. E o nosso caminho ele começa a ser construído geralmente onde? Na base familiar. E esse mês de julho né, fala do inconsciente ancestral. Vem falar muito da família, né? Então quem nasce no mês de julho tem uma ligação aí extremamente forte com a ancestralidade, com o inconsciente da ancestralidade familiar. E a carta que caiu aqui pra gente, né, o arquétipo, vem falar justamente disso, de como estamos caminhando com o que somos. Só que quando eu clarifiquei essa carta, né, saiu aqui um 9 de espadas. E o 9 de espadas fala de uma certa crueldade no nosso caminho, né, onde a gente mesmo às vezes está caminhando com inverdades que não fazem parte da gente, mas fazem parte daquele campo onde a gente foi constituído, né? Digamos que é um exemplo, que fique bem claro, é um exemplo, né? Eu sempre tive vontade de sei lá, ser artista. E digamos que o meu pai é artista para praticar algum tipo de arte, né? Ou teatro, ou pintura, sei lá, qualquer tipo de arte. E ali na minha base, na minha família, eu não tive esse incentivo. E além de não ter esse incentivo, ainda jogaram um balde de água fria, foram cruéis, falando assim, porque isso não vai te levar a nada, você vai ter que trabalhar, vai ter que ralar, vai ter que sofrer, porque a vida é isso, a vida é sofrimento, porque se a gente não sofre, a gente não consegue as coisas. E a carta que veio aqui está falando muito para a gente iluminar dentro da gente e perceber se nós estamos caminhando, né, com a nossa verdade neste momento. E é difícil, né, gente? É difícil. Eu percebo que às vezes eu atendo pessoas que são muito frustradas porque e ainda a gente bota a culpa, né? Ah, porque eu não tive apoio, não tive incentivo, não tive isso, não tive aquilo. Mas por quê? Porque geralmente a gente está esperando isso do outro. E na vida, né, na alquimia da vida realmente, tudo bem, é fato, né? Que as nossas origens, dependendo de como para cada um, vai ser diferente, né? Tem pessoas que têm um caminho que é bem mais fácil, né? Menos tortuoso do que para outros, né? Mas acreditar na força que a gente carrega
É algo que a gente precisa praticar e ouvir muito da nossa intuição, daquela coisa que está lá dentro, né? Mas voltando aqui, como a carta está falando de estrada, caminho, é interessante até, né, a gente olhar o que no nosso caminho agora não está claro para gente. E ainda a gente às vezes está passando por caminhos que tá trazendo pra gente um certo tipo de crueldade, né? Naquela coisa da cabeça que fala assim, nossa, eu tô caminhando com isso, mas isso não é bom, isso não tá sendo, né? Tô travando uma guerra aqui constante com o meu mental para eu poder estar trafegando por essa estrada que eu tô construindo, nem sei porquê, né? Será que não é porque me disseram que tinha que ser assim, né? Me disseram que tem que ser assado, sei lá. Acho que deu para entender, né, gente? E a carta que saiu aqui no ponto de força tá falando que é importantíssimo, né? O espírito, eu vou falar o espírito mesmo, aquela nossa parte mais sutil, aquela parte nossa que somos seres das estrelas, né? Somos filhos, né, de um pai cósmico muito maior do que a gente possa conseguir imaginar, né? Eu acredito que a nossa cabecinha ainda em estado de evolução, de humanização, de expansão, ainda é muito pequena para a gente entender as grandezas, né, dos mistérios da vida. Mas o que nos vai fortalecer aqui nesse mês de julho é muito importante nós nos jogarmos, nos lançarmos mesmo, né, no caminho de acordo com o que nós realmente sentimos, verdadeiramente sentimos. Porque é isso que vai fazer com que a gente alcance sucesso em todas as áreas. Aqui é claro que está sendo específico, né? Tá falando para... Aqui já está sendo muito específico. Eu vou até... Quero clarificar aqui esse 6 de discos. Ok? Então, gente, o mês de julho, para muitas pessoas, né, ele vai ser positivo no sentido de a pessoa perceber, né, que ela tá dentro do caminho dela, e isso é muito legal. Ao mesmo tempo que tá trazendo aqui uma carta, um arquétipo que fala da necessidade da gente avaliar como que a gente está construindo a nossa estrutura emocional no caminho que a gente está fazendo na vida. A nossa estrutura emocional é o que traz o sucesso para a gente. A nossa estrutura emocional é o que favorece, né, o espírito, a gente viver, né, as escolhas do nosso caminho de forma plena, equilibrada, o que não é fácil. Então, o mês de julho é um mês de água. Aqui já está falando que o nosso emocional tende a oscilar muito. Sabe, de manhã a gente vai estar de um jeito, à noite a gente vai estar de outro. E isso vai fazer com que aconteça aqui uma torre, né? Automaticamente esse desequilíbrio no emocional vai fazer com que a justiça seja feita e aquelas coisas que não estão equilibradas dentro da gente, ela se rompe, ela cai, ela desmorona. Ela vira uma coisa que fala assim, nossa, eu achei que eu estava caminhando aqui para o meu sucesso, mas eu estava caminhando com o meu emocional travado, né? Eu tô indo, mas nem sei porque tô indo, tô fazendo, nem quero fazer, mas disseram para mim, né? Lembra da crueldade lá em cima? Que esse é o caminho, que esse é certo, e eu nem investiguei, eu nem me trabalhei, eu simplesmente tô indo, e isso vai trazer aí pra gente consequências que não são muito legais no nosso caminho. Ao mesmo tempo que o oposto é verdadeiro. Para quem já, né, fala, não, agora eu caminho com a minha verdade, agora eu caminho aqui, a minha base, a minha estrutura, sou eu quem estou fundamentando, eu estou crescendo, né? É uma chamada de atenção também, gente, porque senão a gente fica atrelado às ideias da ancestralidade e a gente não evolui. E cada geração, ela gera uma ação diferente até para renovar a família, né?
Eu tive esse final de semana na casa da minha mãe e aí, tipo, ela tá lá com ela ganhou uma air fryer. E eu achei curioso e eu fiquei pensando, né, sobre isso agora, me veio aqui. Então, quem deu foi uma cunhada, né? E meu irmão presenteou ela, acho que foi isso, eu não entendi muito bem. E ali tá toda digital o negocinho, né? Minha mãe lá também com o celular dela, tal, né? Vendo as modernidades da vida. Quem que trouxe? Essa nova geração. O filho tá apresentando para a mãe o novo, né? Para a família, para a ancestralidade, uma ideia nova, uma roupagem nova que o espírito pode vestir e caminhar com aquilo, porque faz bem pro emocional dele, né? Acho que está dando para entender. Então, cada geração, né, vai trazer para a família situações, para o clã, para a ancestralidade, situações onde aquilo vai mudar o núcleo familiar. Mas aqui está falando também, olha, que muitos de nós fica preso no paradigma e não se desenvolve, não evolui, não tem uma opinião própria, não cria, não se desmistifica. Por quê? Porque fica assim... tem que tomar cuidado, né, quando a gente está falando dessas coisas, porque pode ser muito grande a repercussão, né? Mas digamos assim que... Eu vou contar uma historinha, que aí fica melhor. Fica bem bacana para entender aqui. Tinha um casal, né, e esse casal... Assim que eles se juntaram, casaram, né? Aí a esposa ia lá, né, todo certo período do ano, ela fazia um peixe, preparava de acordo com o que ela aprendeu com a mãe, patati, patatá, né? E nesse peixe que era preparado, né, tinha que exatamente cortar a cabeça e cortar o rabo para poder preparar essa comida, ó, ok. E essa pessoa, né, casou e estava ali, sempre preparava aquilo, daquele jeito, né? E um dia, né, a filha falou assim: mãe, por que precisa tirar a cabeça e o rabo do peixe? Ela parou e falou assim: porque minha mãe tirava a cabeça e o rabo do peixe. Eu não sei, mas é assim que tem que ser feito, né? Tem que ser feito. E aí a geração ali, a nova geração, né? Curioso, mas por quê, né? Porque ela achava bonito colocar o peixe inteiro, né? Todo decorado, sei lá o quê. Mas a mãe dizia, não, a ancestral, a tradição, né? Diz que tem que ser assim. E, enfim. E aí já entra o marido ali no bolo também, né? Mas curioso mesmo, né? Mas por que será, né? E a filha também. Aí ela fala, não sei, vou perguntar pra minha mãe. E ela foi lá e pergunta pra mãe, né? Mãe, por que quando a gente prepara esse peixe e tal, né? Tem que se cortar a cabeça e o rabo? Aí a mãe falou assim, porque sempre foi assim. Minha mãe me ensinou assim, eu aprendi assim. E é assim que se é feito, né? E vai seguir na tradição. E tanto vai que aquilo gerou, né, ali no clã uma necessidade de entender aquele mistério, né? E a bisavó ainda vivia, né? E a mãe falou assim, vou perguntar pra minha mãe. E a mãe foi lá e falou assim, mãe, por que a gente faz assim? E eis que a mãe revela. Ela fala, olha, quando eu casei, eu tinha uma forminha muito pequenininha e geralmente não cabia, né, o peixe. E o que eu fazia? Eu cortava a cabeça, que eu não achava tão importante, e o rabo. E aí o peixe cabia ali na forma. Olha só, gente. Acho que deu para entender, né? Então, no nosso caminho hoje, a gente questionar algumas coisas que a gente está levando, que às vezes é até cruel, a gente não consegue entender, não consegue identificar, não consegue ter um sentimento por aquilo, mas fica levando aquilo porque disseram que era daquele jeito e se criou uma importância ali que na verdade vira uma coisa que não tem um porquê, olha só. Né? A Cláudia Lisboa é uma astróloga que eu admiro o trabalho dela também, e ela fala uma frase assim, é difícil evoluir carregando o piano da avó nas costas. Então, o mês de julho vem falar muito, né, desse fundir que a gente faz com tudo que a ancestralidade traz pra gente e a gente acaba multiplicando. Então, tem coisa no nosso caminho que a gente está multiplicando que não tem a ver com a gente, mas a gente está ali, forçando no caminho. Então, a carta aqui de baixo fala que muitas pessoas têm conflito com isso e outras nesse mês já estão bem resolvidas com isso.
Então, quando sai aqui os arquétipos, fala assim, olha, o sucesso que a gente consegue, né, com o caminho que a gente veio trilhar aqui também de forma individual, está muito atrelado à forma como a gente constrói o nosso emocional, baseado no que a gente vive, no que a gente experiencia também do novo, do diferente. Então, aquilo que não serve para a nossa vida, ela tem uma tendência, chega um momento, seja da forma que for, a vir realmente uma torre, tudo desmoronar, porque aí a gente consegue enxergar que aquilo, de certa forma, não fazia sentido, seja o que for. A carta que saiu aqui no passado, né? Porque eu perguntei, e o que vem do passado aí que está influenciando no presente? Que aí também, gente, serve para as duas polaridades, né? Porque a carta que saiu aqui é uma carta que fala assim, que às vezes a gente está mirando, né? Sabe quando a gente pega um arco, estica para jogar uma flecha, mas a gente está jogando aquela flecha e a gente não sabe o alvo, por quê? Porque a gente ainda está muito atrelado ao que o passado, né? Ao que o passado ainda, está muito atrelado ao que a consciência do passado disse pra gente que era certo, né? Então, é um momento que a gente tem que trazer aqui pro presente, né? Ir lá, olhar para o passado, né? Pra falar assim, nossa, os meus ideais, eu tô carregando os ideais aqui da minha ancestralidade, eu tô carregando ideais que fala que era outros tempos, outras épocas, não é mais ideal para mim, não é ideal para minha essência. Por quê? Porque eu não fui construir algo, deixei de construir algo, né? Então, a carta que clarificou aqui, inclusive, essas energias do passado, fala que é um momento da gente buscar a nossa força, aquela força que está lá dentro da gente, sabe? Aquela força que faz com que a gente consiga tirar, sabe, da gente e trazer aqui para o presente, né? Olhando lá para o passado, falando assim, né? Por exemplo, vou usar de novo exemplos, tá, gente? Arquétipo, né? O meu pai fala assim, olha, porque para você construir um reino, você tem que lutar assim. Aí, de repente, você não é uma pessoa que gosta de lutar de outra forma, com outras armas. E você tá tentando lutar ali para construir um caminho com as armas que o seu pai construiu a história dele. E não vai dar boa. Não é que não vai dar boa. Vai dar boa, porque aqui tá falando para separar e caminhar com o que a gente está construindo com o nosso emocional. Porque a carta que tá aqui no presente, ela fala que é importante, né, a gente entender que até determinado ponto da nossa vida, né, a gente vive realmente com o que nos é apresentado pela família, pela ancestralidade, para a partir dali construir um caminho de acordo com as nossas verdades. E é claro, gente, é muito importante trazer aqui os valores da família. Os valores que a ancestralidade trouxe, que aquilo a gente fala, não, isso aqui para mim é ouro, né? Voltando a falar aqui de um exemplo, ontem eu falei, olha, julho começou, ele já tá me trazendo a ancestralidade aqui para eu dialogar com ela. Ontem eu tive um encontro meio que inusitado, inesperado, né, com um tio que há muito tempo eu não via. E sempre, desde a minha infância, foi um arquétipo ali na família que eu sempre admirei, justamente porque ele tinha umas ideias, né, que me atraíam, que me magnetizavam. Sabe quando a gente fala assim, quando eu crescer eu quero ser assim? E eu tive esse encontro com foi um presente para mim. Né? Júlio, a gente falando aí da ancestralidade, falando da energia do que constrói o nosso caminho, que é o nosso berço, né, de onde a gente sai. E eu fiquei olhando para aquele homem, para aquela figura, né? Ele é irmão da minha mãe. E ele brincalhão, todo extrovertido, né? E ele ali na cadeira de rodas dele hoje, né? E até emociona, né? Porque eu falo assim, poxa, quantos valores essa pessoa, na minha infância, ela plantou em mim. De forma inconsciente, gente, porque a gente não percebe isso. Né? Que eu admiro.
E é claro que aqui está falando que isso é algo que vai fazer parte da construção das nossas virtudes, né? E vai nos fortalecer, porque você olha para aquele exemplo, né? Eu vi ele tão com seus 80, né? E alguma coisa, e ele ainda brincou: quantos anos você acha que eu tenho? Eu falei 70 e pouco. Ele falou: obrigado pelos 70 e pouco, mas já tô com uns 80. E eu falei: cara, que fantástico. Eu falei assim: eu admiro, né? Assim como eu também não tenho admiração por umas questões que eu percebo que já não é para mim, é uma parte do caminho daquela pessoa, da construção daquela pessoa, do que ela veio trazer como contribuição para aquela base, né, para nossa egrégora familiar. E foi muito gostoso, foi muito bom, né? Mas aqui no presente, né, fala muito disso, da gente ver como que a gente está construindo, gente, a nossa base a partir da nossa ancestralidade. Né? Então, às vezes, tem pessoas que precisam estar caminhando na vida de outra forma e ainda está muito atrelada ali à família, sabe? Filhos que já precisou buscar o seu destino e ali ainda, sabe? E isso acaba gerando até conflitos familiares. Então, é um mês que automaticamente a família, o centro, né? A nossa base vai ter uma tendência aí a gente ter muitos encontros e desencontros com as nossas verdades. Porque chega uma hora na vida que nós precisamos nos iniciarmos nos mistérios da vida de acordo, desenvolver a nossa opinião em cima daquela opinião, né, que nos foi passada, que nos foi transmitida, né, o que a gente chama do inconsciente ancestral, daquilo que está plantado dentro de mim, dentro de você, dentro de cada um de nós. Está plantada a semente, né? A gente já é 50% pai, 50% mãe, e 50%, né? E tudo que é meu pai e minha mãe está aqui. Então, julho vem falar que é o momento da gente observar mesmo, né, aquilo que caminha com a gente, que na verdade a gente precisa desmistificar, né? E aí serve de exemplo para cada um, são N's, as infinitas possibilidades de como cada um vê isso. Eu acho que dá para entender, né, a mensagem que esse bloco energético, que esse mês vem trazer pra gente, olhando pra nossa história, nossa escada, falar como é que eu comecei a caminhar na vida? Como é que eu comecei, né? Qual foi a escada que me foi apresentada para eu começar a subir ou descer? A gente tem que trazer sempre as polaridades, né? Eu vou pedir aqui um conselho final. Conselho final para esse portal, né? Um conselho pra gente. Nossa, muita carta. Vou pedir uma só aqui, gente. Conselho final. Conselho final, coletivo, ancestralidade, família. Eu vou ter que aceitar porque eu achei lindo, ó, o mago e o raio rosa. Né? O mago aqui, ele fala que todos nós chega um momento que a gente precisa buscar no nosso caminho, fazer as experiências que o nosso espírito está pedindo para a gente fazer. E mesmo que isso vá contra o que a nossa ancestralidade diz, acha que é o certo, que é o correto, a gente precisa fazer. Porque é isso que vai arejar o campo familiar, vai renovar, vai expandir, vai crescer, né? Às vezes, eu lembro que eu usei um exemplo, às vezes facilitar a vida, né, gente? Se não... Vamos supor, senão hoje a gente estaria lavando roupa em tábua de rio até hoje, né? E olha quanta coisa, hoje tem máquina de lavar, é claro, gente, a gente tá falando, eu tô falando isso, mas entendendo que a gente precisa ter muita responsabilidade com a evolução, senão a gente acaba desperdiçando muita coisa, inclusive estragando o planeta, né? Tô falando aqui, né? Vamos supor, tem mãe que vai falar assim, eu prefiro lavar roupa no rio. Não, mãe, não precisa, hoje tem máquina de lavar, né? Hoje a gente pode fazer isso de uma forma que você pode dedicar o seu físico, a sua estrutura, né? Para estar construindo aí o seu emocional, como você vê a vida em outros campos, sem precisar ficar perdendo
tanto tempo ali com a vida doméstica, né? A gente acaba virando um ser domesticado e não um ser cosmopolita. Um ser domesticado, né? É difícil, gente. Eu brigo bastante com isso. Então aqui quando eu tô pedindo a orientação final, que aparece o mago, né? Tá falando da capacidade que cada um de nós tem de realmente confeccionar a nossa história, trabalhando todos os nossos elementos, terra, fogo, água e ar, né? O ar é como se, perdão, a terra, né? A nossa capacidade de materializar, de construir, de edificar, né? O ar, a nossa a capacidade de conhecimento, de intelecto, de inteligência, né? De se construir através de infinitas possibilidades do que é cada um. A água, né, que vai trazer o sentimento, né, que o sentimento como que a gente, e é esse mês de água, né, fala de sentimento, como que a gente constrói o nosso emocional diante de tudo que a gente está vivendo. E aí o fogo, né, que dá força, que dá vontade, que essa carta que vem ali do passado, né, que eu falei, fala muito da gente buscar a força daquilo que a gente já acredita que é diferente daquilo que foi colocado pra gente acreditar, né? Que é isso que vai fortalecer cada vez mais a nossa base, a nossa egrégora, a nossa família, o nosso clã, enriquecer, né? E se a gente for falar sobre isso, vai ficar infinita a leitura aqui, porque cada um, né, vai interpretar de uma forma diferente. E aqui o raio rosa que caiu em cima aqui do mago e fala com amor, gente, com amor, com respeito, né? Quando eu olhei, né, para a família ontem, eu falei, nossa, ó, esse é um mês, gente, que realmente leva a gente pro cardíaco, sabe? Pro cardíaco. Porque eu olhei ali pro meu tio, pra minha mãe, né? Eles são os únicos, e ele falando, nós somos os únicos que ficamos, porque até os mais jovens já se foram. E eu fiquei olhando, eu falei, cara, eles são os únicos. E nós somos as extensões desses seres, né? E hoje a gente tá ali para cuidar, para zelar, mas também para não ficar atrelado àquilo que vai fazer com que a gente não evolui, né? E se eu for ficar aqui, eu vou ficar contando um monte, porque foi muito legal. Aí ele lá contando que agora ele tem o Alex, que é a Alexia, né? Nem eu sei lidar com isso, mas um primo foi lá e apresentou para ele, né? E ele tá conversando com aquela energia. Ah, acho que a maioria da pessoa vai saber do que eu tô falando. Eu não tenho mesmo essa afinidade com a tal da Alexia, né? Mas ele lá dizendo, com 80 e pouco, ele fala, Alex, ele falando, né? Vai chover hoje? Né? Então, olha só, gente, que bonito, que interessante isso. E isso aqui a gente está falando do amor, né? Que a gente tem que ter por aqueles magos que começaram a nos ensinar a magia da vida. E também, ao mesmo tempo, perceber se a gente não está preso ao que também aprisionou a cada um deles ainda, né? Tendo dificuldade aí, fazendo o nosso caminho, o caminho cruel, porque a gente ainda não buscou formatar uma opinião própria em cima daquilo que foi passado pra gente. Então, essa estrutura, uma hora tende a ruir, porque ela precisa de novas verdades. Eu espero que tenha ficado claro, né? Então, aqui é um convite para que cada um inicie dentro de si, né? Avaliar o seu caminho e a sua estrutura com uma opinião própria, aliada à opinião daquilo que fez com que a gente caminhasse na vida, que a ancestralidade trouxe, que nos fez crescer. Aquilo que fez com que a gente estagnasse, é hora de, né, transformar através da nossa força, aquela força que cada um tem. E se cada um não está conseguindo, gente, se o emocional não está bom, porque aqui a gente está falando literalmente de como a gente constrói as nossas emoções a partir das nossas raízes, né? E se cada um dentro não está conseguindo, eu por muito tempo eu tive muitos conflitos internos relacionados à minha ancestralidade, e todo mundo tem. É um bom mês para a gente olhar para isso e avaliar o nosso caminho, até para a gente deixar
também de ser, né? Um ser que está fazendo com que a nossa própria família, a nossa base, não caminhe, né, com o que é necessário agora. Eu vejo, é fato, né? Eu vejo muito exemplo, eu atendo pessoas que têm muita dificuldade com filhos, que não entendem ainda que eles são seres que precisam ser também ativos, são construtores, né? Seres que já estão aí com seus 30 anos, 20 anos, e tem uma dependência ainda do pai e da mãe, porque não construiu uma própria identidade, a independência física, mental, espiritual, emocional, independência, gente. Nós nascemos aqui para ser independentes, né? Tem uma música do Capital Inicial que fala assim: procuramos independência, acreditamos na distância entre nós, né? Uma distância de geração para outra, né? É uma interpretação minha, né? Traz aí para a gente procurar a nossa independência individual, né? Como estava falando, né? Casos aí de família que o pai e a mãe rala pra caramba para construir uma história e de repente aquela geração chegou e não foi buscar a força dela, do nascimento dela, né? Porque N questões, gente, sem culpa. Mas é pra gente olhar para isso, né? É pra gente olhar para isso. Porque senão a gente acaba até desconstruindo, né? Aquela herança que a gente recebeu, seja qual for, porque a gente não soube preservar. Aprender a preservar é um aprendizado difícil, né? Então aqui trabalhar com amor, né? O que não é fácil também. Não tô falando aqui que amor, gente, amor é a alquimia mais perfeita que existe. E é uma fórmula que cada um vai precisar desenvolver. Por isso que o mago aqui está dizendo, ó, de acordo com a terra e o fogo que a gente recebe de herança aí do pai, né? A água e o ar que a gente recebe de herança da mãe, atrelado a tudo aquilo que vem, né, do que é ancestral, que vibra dentro da gente, a gente precisa aprender a manipular esses elementos para que a gente possa construir uma estrutura, né? E essa estrutura é o que vai levar, né? Tipo assim, o meu filho, né? A minha filha, o que veio, né? O que eu trouxe, o que eu trouxe para viver junto comigo, para que vai levar essa semente aí, né? Para a vida, né? Ela tá constituída dentro de uma base sólida e que é difícil, né? Por isso que fala que o mago dentro de cada um vai precisar administrar essas energias e trabalhar isso, seja qual for a forma. E aqui eu não estou dizendo, gente, que fala assim, a família eu tenho que ficar ali, mesmo sendo maltratado, judiado, mesmo sabendo que estão sendo cruéis. Não, não é nada disso, né? Eu acho que quando a gente sabe que algo é tóxico, a gente foi plantado num lugar tóxico e a gente ganha consciência disso, que aquilo ali está atuando na gente onde a gente não está desenvolvendo, às vezes é hora da gente arrumar a nossa mala realmente ir embora, né? Para outros campos, né? Nos cultivar e depois nos nutrir, quem sabe até, né? Voltar e auxiliar o outro a se nutrir. Isso aí é um leque que se abre muito, vai depender de cada um, da estrutura de cada um, da vida de cada um, de como cada um começou a caminhar de acordo com a sua base, né? A partir ali do nosso nascimento. Mas o amor é o raio, né? Eu falo que é a alquimia, a fórmula perfeita que vem trazer pra gente, né? A concretude daquilo que a gente leva na vida, que é leve, é rosa, é leve. Por quê? Porque a gente aprendeu a equilibrar, né? O nosso caminho, né? Como uma pirâmide mesmo, né? A nossa base com o nosso ápice, com aquilo que a gente veio desenvolver individualmente de acordo com a nossa geração. Cada bloco de nascimento onde a gente nasce vem trazer pra gente uma força, né? Pra gente construir aí o que é necessário. Então esse mês de julho, ele vem pedir pra gente caminhar na vida com a nossa verdade, mais do que nunca, respeitando, honrando aquilo, né, que a nossa ancestralidade também nos trouxe para nos fortalecer,
para que a gente a cada ciclo se renove e construa aí aquele sol, né, interno dentro da gente que nos fortalece para a gente construir a nossa fortaleza, principalmente emocional. Eu espero que todos fiquem bem. Eu desejo um início de julho maravilhoso para todos nós e que a gente consiga, né, lá no finalzinho, tá estruturado de acordo com aquilo que a gente quer que caminhe com a gente. Gente, força naquilo que cada um acredita, foco para o que cada um está buscando e fé naquilo que cada um carrega, né, da centelha divina que cada um tem, né, do pai e mãe maior, do pai e mãe menor no sentido que está aqui, está pertinho da gente, que trouxe, né, o veículo, que são os vínculos onde proporcionou aí a gente ser gerado para a gente estar desenvolvendo a nossa história e o nosso caminho na vida, tá bom? Beijo e até semana que vem.